Fala galera, aqui é o Léo do Mundo AI, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta indispensável aí para quem trabalha com edição de vídeo, criação de conteúdo, criação de imagens e qualquer outro tipo de coisa relacionada à parte criativa. E hoje eu vou trazer para vocês uma ferramenta que já está há algum tempo aí no mercado. Alguns youtubers fizeram aí alguns vídeos ensinando a utilizar, mas como a ferramenta era muito nova, eu resolvi esperar um pouco para poder realmente testar a fundo e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Aqui eu estou no site da ClipDrop, que é uma empresa vinculada a Stability.ai, que é a empresa que desenvolveu o Stable Diffusion e entre outros produtos. E o que eles fizeram? Se reuniram todas as ferramentas que eles têm disponíveis e disponibilizaram aqui de uma forma gratuita para todo mundo. Quando eu falo gratuita, não se engane, não é 100% gratuita, tá? Da mesma forma que todas as ferramentas que a gente utiliza hoje começaram gratuitamente, vai chegar um certo ponto que eles vão começar a cobrar aí para você estar utilizando. E aqui com o ClipDrop não vai ser diferente. Inclusive, eles já mudaram um pouco a forma como a ferramenta funciona da data de lançamento para a data que eu estou gravando o vídeo hoje. Então pode ser que quando você venha ver esse vídeo, algumas das funções que eu vou demonstrar aqui possam não estar mais disponíveis ou não seja mais gratuita de acordo com o conteúdo desse vídeo. Então é bem simples, você vai digitar no site do navegador ClipDrop, apertar Enter. O primeiro resultado que vier vai ser o clipdrop.co, você vai clicar nele e aqui você vai ter acesso a todas as ferramentas que eles estão disponibilizando gratuitamente. Então aqui eles têm na página principal um exemplo, né? Eles têm uma demonstrativa aqui de tudo que eles estão oferecendo gratuitamente e eu vou mostrar a fundo para vocês. Não vai ser um vídeo longo, mas eu vou mostrar alguns exemplos de como utilizar cada uma dessas ferramentas. Então para que você não perca nada desse vídeo, eu vou dividir em capítulos e vou deixar aí na descrição do vídeo, no timestamp, separado item por item para que você não perca tempo nos itens que você já sabe utilizar. Salve aí no seu navegador, porque é uma ferramenta muito útil e ela vai te ajudar bastante aí na criação de conteúdo de forma geral. Então a primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é criar uma conta. Você vai vir aqui no seu Sign In ou no Sign Up, né, para quem não tem conta ainda. Vai selecionar o Google ou através de um e-mail. No meu caso, vou acessar através do Google. Vou selecionar minha conta que está vinculada à ferramenta e agora eu já estou logado. Você vai notar aqui no campo direito que tem um My Account, onde vai mostrar o seu nome de usuário, a galeria e a opção de você fazer um upgrade para a versão paga ou gerenciar sua conta. No gerenciamento da sua conta, você pode vincular aqui, além do e-mail do Google, você pode vincular outros e-mails. E aqui na inscrição, você vai ver que meu plano é free. E se eu quiser pagar, eu clico em Subscribe e vou selecionar uma forma de pagamento. Eles têm aqui um plano anual, onde você paga $7 por mês, a $84 por ano. E tem um plano mensal, onde você paga $9 por mês. Então, voltando aqui na página principal, a gente tem alguns menus. Eu não vou detalhar aqui sobre API, porque eu creio que 90% dos inscritos aqui do canal não vão utilizar para fins de desenvolvimento, então eu não vou descartar a parte do API e vou demonstrar para vocês cada um desses itens. Não se preocupe, você pode pular eles aí seguindo os capítulos do vídeo. E aqui a gente tem 11 ferramentas essenciais para qualquer criador de conteúdo. A primeira delas que eu vou demonstrar para vocês é o Cleanup. Então vamos clicar aqui no Cleanup. E como que funciona o Cleanup, né? O Cleanup, na verdade, você pode tirar qualquer objeto que estiver dentro da sua foto ou da imagem que você criar. A gente tem aqui uma paisagem e quando você move aqui, você vai ver o que foi removido da foto original. Então a gente tem uma foto original, a gente tem duas pessoas aqui na praia, dois objetos. E utilizando o Cleanup, você simplesmente removeu esses dois objetos aqui da praia de uma forma bem simples. Esse seria um estudo de uso para fotógrafo. Para agências de criatividade, a gente agora tem aqui um tênis, onde ele tem as escritas, as marcas, né? E simplesmente você consegue remover o que você quiser da imagem com essa ferramenta de uma forma bem simples. O terceiro caso que a gente tem para real estate, né? Que seria a mesma coisa que imobiliárias no Brasil. Então a gente tem aqui alguns produtos onde tem as marcas, né? Eles tiraram até da primeira aqui, mas na segunda eles deixaram, né? Então seria mais para você fazer a limpeza de uma imagem sua sem precisar
estar utilizando um Photoshop ou um software de edição de imagem aí um pouco mais robusto. A quarta opção aqui de uso seria para e-commerce, onde a gente tem aqui alguns produtos na cena, né? E apenas você selecionando o que você não quer, você consegue remover a marca do produto e remover as coisas que você não quer que saia na imagem. Então, agora a gente vai testar. A gente tem duas formas de fazer isso: ou você arrasta a imagem que você vai tratar aqui para dentro, ou você simplesmente clica aqui na imagem e seleciona alguma coisa no seu computador. Eu vou selecionar uma imagem aqui que eu fiz utilizando o Adobe Firefly há um tempo atrás. Então a gente tem aqui uma imagem na composição bem bacana, mas infelizmente a gente tem aqui o logo da Adobe aqui embaixo. Então é bem simples, você vai selecionar aqui o que você não quer na cena e vai clicar aqui em Clean. Apenas com um clique, num passe de mágica, você já tem a foto sem a marca d'água. Vamos supor que eu também não gostei desse detalhe aqui na frente dessa borboleta, que seria parecendo uma gota aqui. Então eu vou clicar em remover, vou simplesmente selecionar e vou dar um Clean e novamente ele removeu. E se a gente quiser remover a borboleta inteira, então eu aconselho você selecionar ela de uma forma bem grosseira, né? Você pode selecionar a borboleta aqui de uma forma bem grosseira mesmo, não tem problema nenhum. E aqui onde tem os detalhes das pernas, você pode diminuir um pouco para você não distorcer tanto a imagem. Você vem aqui no slide, diminui um pouco aqui o tamanho do pincel para você não ter uma imagem muito borrada, né? Então a gente vai vir aqui, selecionei e eu vou clicar em Clean. Aí dá para você perceber que a ferramenta ela não é 100%, então você pode dar os retoques aqui simplesmente repassando novamente o pincel na área que você achar que não ficou legal. Você pode vir aqui, passa o pincel da forma que eu estou passando e manda limpar novamente. Agora sim, eu tenho a imagem praticamente perfeita, sem o objeto que eu queria que não estivesse na imagem. Agora eu vou fazer um teste com outra imagem. Eu vou pegar aqui uma thumbnail de um vídeo que eu desenvolvi há algum tempo e vamos dizer que eu quero deletar esse texto aqui. Então simplesmente vou vir aqui, eu vou cobrir todo o detalhe aqui que eu não quero e vou mandar fazer um clean. Então aqui eu tenho a imagem sem o texto, feito de uma forma bem simples e bem rápida, utilizando o pincel aqui de limpeza do Clip Drop. E ainda aqui na ferramenta, a gente tem um botão para a gente estar falando se a ferramenta está fazendo um bom trabalho. Eu aconselho vocês sempre estarem dando um joinha se gostou ou dando um negativo, né? Aqui nesse botão onde tem um olho, você vai ver o antes e o depois. Essa é a imagem original, essa é a imagem depois da limpeza. Você pode fazer o download da imagem simplesmente clicando nesse botão. Você pode selecionar, você pode mover a imagem aqui no ecrã, né? Se você não estiver encontrando o que você quer, e você pode dar um zoom também para poder estar fazendo uma limpeza mais fina. Então se eu quiser limpar, por exemplo, um pedacinho do cabelo dele aqui, eu dei um zoom. Agora eu vou diminuir o tamanho do meu lápis, vou deixar mais ou menos a grossura do cabelo e eu venho aqui e limpo o cabelo aqui de uma forma bem detalhada, bem fina, né? E eu clico em limpar e a gente tem uma imagem aqui limpa. E se você achar que a imagem não ficou 100%, você pode repassar o pincel. Aconselho que você passe e pegue um pouco da área perto do local que você está removendo, que ele vai trabalhar de uma forma um pouco melhor. Agora, se você der um zoom, você vai ver que a imagem ficou praticamente perfeita. Beleza? Então, essa é a primeira ferramenta, que se chama Cleanup, da ClipDrop.co. Agora a gente vai para a segunda ferramenta. É uma ferramenta que se chama Image Upscale. Isso é utilizado muito para quando a gente quer que a imagem que tem uma qualidade baixa, que a gente quer aumentar o tamanho dela. E na versão gratuita a gente consegue ampliar a imagem de no máximo 2 vezes, né, chegando no tamanho de 6.000 por 6.000. Então é bem simples também. Você pode clicar aqui em selecionar uma imagem qualquer. Eu vou pegar essa imagem aqui do Superman e vou ampliar ela em 2 vezes. Então a gente vê que ele amplia e ele melhora a qualidade. A gente vê aqui no logo, principalmente no logo do Superman, que a imagem original é um pouco embaçada. Então na hora que você faz o upscale, a imagem ganha qualidade e ganha definição. Vamos pegar uma outra imagem diferente, pegar essa imagem que eu criei aqui para um vídeo do canal, e aqui a gente tem a mesma coisa. Além de ele melhorar a nitidez da imagem, a gente ganha na definição da imagem. Então esse upscale é uma ferramenta gratuita para aumentar a imagem de até 2 vezes. E se você precisar de aumentar mais do que 2 vezes, você vai ter que assinar a versão paga. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui bem ruim para a gente poder ter uma noção um pouco melhor. E aqui a gente tem mais um exemplo, né, de uma imagem de um cachorro. A gente vê que quando a gente faz o upscale,
a imagem ela melhora bastante a definição. A gente vê que estava embaçado e depois que você faz o upscale da imagem, a gente consegue uma definição bem melhor do que a imagem original. Ainda aqui dentro da parte de upscale, você tem a opção de editar, onde você consegue jogar essa imagem para uma outra ferramenta de remover o background, para fazer as limpezas, fazer o relight da imagem, ou reimaginar ela, criar uma imagem parecida utilizando essa imagem como fundo, ou você pode fazer um crop. Eu vou explicar todas essas outras ferramentas antes da gente poder pegar uma imagem do zero e utilizar tudo isso aqui de uma vez só. A terceira ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela se chama Relight. Então vamos clicar aqui no Relight. Eu vou enviar também uma imagem aqui para dentro. E aqui no Relight a gente tem a opção de modificar a iluminação da imagem. Aqui eu tenho a imagem original e quando eu clico aqui nessa luz, eu ativo o filtro para fazer um relight dessa imagem, onde eu consigo mexer na iluminação, nos tons de cores, simplesmente movendo aqui as cores na tela, e eu também posso mudar a cor dessas luzes. Isso é feito de uma forma bem simples, né? Você simplesmente escolhe a cor que você quer, clica aqui no botão da cor e seleciona o tom de cor que você quer usar no lugar da cor original. Então aqui estava no tom verde, eu vou jogar no tom branco aqui, e aqui você pode aumentar a intensidade ou diminuir, também aumentar a distância de que essa luz está afetando a imagem ou diminuir. Então a gente consegue criar uma imagem totalmente diferente, né? Uma iluminação totalmente diferente, mesmo depois que a imagem já estiver pronta. Então aqui a gente tem a imagem modificada e aqui a gente tem a imagem original. Agora eu tenho aqui o relight também de uma outra imagem, essa aqui seria a imagem original. Então agora a gente vai refazer as luzes. Eu vou clicar aqui em ativar e agora eu vou mexer aqui na iluminação. Então se eu quiser, por exemplo, que essa imagem tenha uma iluminação num tom alaranjado, eu simplesmente vou clicar aqui na cor que eu quero trabalhar a imagem e aqui eu posso aumentar a distância, né? Ou diminuir, e eu também posso aumentar aqui a intensidade de que essa imagem é afetada por essa luz. Aqui eu tenho três luzes diferentes, né? Então quando você clica na luz 1, 2, 3, ele vai selecionar as três luzes, que são os padrões de cores RGB, mas que você pode modificar e você também pode acrescentar uma nova luz e tá modificando essa luz de acordo com a sua necessidade. Então é uma ferramenta muito útil para você estar melhorando a qualidade das suas imagens ou até mesmo refazendo a iluminação de uma imagem depois que ela estiver pronta. E você pode deletar as cores aqui e trabalhar somente com uma. Então, se eu quiser que essa imagem tenha um tom um pouco mais azulado, eu vou clicar aqui e vou selecionar a cor que eu quero. Vou selecionar a intensidade dela, a distância, como ela afeta a imagem, e também aqui o Radius, que seria mais uma configuração relacionada à imagem. Lembrando que todas as ferramentas aqui do Clip Drop, você pode passar de uma ferramenta para outra, simplesmente clicando aqui em Edit. Você consegue remover o background, limpar, fazer um melhoramento dela ou fazer um upscale, reimaginar a imagem ou até mesmo expandir essa imagem. A quarta ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui no Clip Drop é o Remove Background. Pelo próprio nome já diz, né, que seria uma ferramenta de remover o fundo da imagem. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante, né? A gente tem que pagar às vezes um software separado para utilizar essa ferramenta. E você simplesmente aqui gratuitamente você tem essa ferramenta a seu dispor no clique de um botão. Então a gente envia a foto do mesmo cachorro e vê que com um clique ele simplesmente removeu todo o background para mim e removeu também a marca d'água. Vou escolher outra imagem, aqui a gente tem a imagem também do Adobe, e quando você clica aqui no botão, ele vai mostrar a imagem sem o fundo e a imagem com o fundo. É só você ativar aqui para esconder o fundo e clicar em Download e ele vai fazer o download dessa imagem para você de uma forma bem rápida, já com o fundo removido. Lembrando novamente que aqui, depois que você remover o fundo, você não precisa fazer o download da imagem para depois enviar e fazer alguns outros tipos de modificações. Você pode simplesmente clicar em Edit e jogar ela para essas 5 ferramentas que eles têm disponível aqui gratuitamente. É a sexta ferramenta aqui do Clip Drop, que se chama Reimagine XL, seria reimaginar utilizando o Stable Diffusion XL. Então também é uma ferramenta gratuita, onde você consegue pegar uma imagem e mandar reimaginar, que seria gerar variações dela, né? A gente tem aqui um céu aqui com as nuvens e aqui utilizando o Reimagine ele criou umas versões diferentes baseado no tema que você enviou. Para ilustração a gente tem também aqui a mesma coisa, né? A pessoa enviou um tema aqui de um escritório. E clicando lá em Reimagine, ele gerou
algumas versões diferentes. Então ele vai gerar versões aleatórias para você. Vamos testar enviando uma imagem. Eu vou escolher essa imagem dessa moça aqui. Vamos ver como que ele vai proceder. E aqui ele gerou para mim 3 variações baseadas na imagem que eu enviei. Então essa é a imagem original. Essa seria a primeira variação, a segunda variação e a terceira variação. Então você pode perceber que basicamente a personagem é a mesma, né? A gente tem algumas variações pequenas aqui no brinco dela, mas a personagem principal da foto, ela praticamente manteve as mesmas características. A roupa branca, a moça de um cabelo comprido e etc. Agora vamos enviar outra imagem, ver como é que ele vai interagir. Trabalhar novamente com a imagem aqui do cachorro. E aqui seria a imagem original do cachorro que eu criei utilizando lá o Adobe Firefly. Aí aqui tem a primeira versão aqui no Clip Drop, a segunda versão e a terceira versão. Então, basicamente, o que o Reimagine faz é gerar versões utilizando uma imagem que você fornecer para ele. E se você não estiver satisfeito com a imagem que você enviou, você simplesmente clicando aqui nesse botão aqui de regenerar aqui, ele vai gerar uma nova versão para você. A sétima ferramenta que eu vou demonstrar para vocês se chama Stable Diffusion XL. Essa aqui eu acredito que seja a ferramenta que vocês vão utilizar mais, porque é a ferramenta que já está utilizando o Stable Diffusion SDXL 1.0, que é a última versão do Stability.ai, e é um modelo que está batendo de frente aí com o Midjourney, né? A galera tá gerando imagens aí e tá falando que as imagens estão com uma qualidade muito boa em comparação com o Midjourney, que é o líder no mercado em termos de geração de imagens com qualidade. Então, se você clicar aqui no botão mais, você vai ver o que a galera tá gerando aí. E tem bastante coisa interessante, tem imagem de todos os modelos. Lembrando que o Stable Diffusion é uma das ferramentas mais utilizadas aí. E praticamente a geração de imagem através de inteligência artificial partiu desse modelo. Inclusive o Midjourney foi criado baseado nessa tecnologia. Apesar da ferramenta ser gratuita, um dos fatores que está acontecendo agora é que tem muita gente utilizando, né? Então, às vezes você vai ter que esperar um pouco para receber a imagem que você mandar gerar, porque existe uma fila. Então, toda vez que alguém acessa o site e gera uma imagem, você entra nessa fila. Mas no geral, o tempo para geração de uma imagem não é longo, não demora mais que 1 minuto. Ele já vai te dar aí 4 imagens perfeitas utilizando o Stable Diffusion na versão mais recente. Se das 4 imagens que ele gerar você ainda não estiver satisfeito, você pode clicar aqui no botão de mais e ele vai gerar novamente para você mais 4 imagens. Lembrando que você vai cair de novo na fila de espera e dependendo do horário que você estiver utilizando, das pessoas que estiverem acessando o site, o tempo que essa imagem vai demorar para ser gerada pode variar aí de acordo com a situação do servidor. A oitava ferramenta que eu vou mostrar para vocês se chama Stable Doodle. E o que esse Stable Doodle faz? É uma ferramenta que foi lançada agora há pouco tempo e ela simplesmente transforma rascunhos em imagens prontas. Então a gente tem alguns exemplos aqui, né, do cara que desenhou uma corujinha aqui e ele te trouxe uma imagem completa baseada em um rascunho. A gente tem mais um aqui. Esse seria o rascunho, esse seria a foto, esse seria em 3D e esse seria aqui em Pixel Art. Tem muita gente utilizando essa ferramenta para gerar esse tipo de imagem, que seria imagem pixeladas. A gente tem aqui aplicações para desenhar animais, para desenhar móveis, né? A gente tem aqui o rascunho do sofá, e aí baseado no seu rascunho ele vai te gerar várias imagens diferentes, tá vendo? Ele tem aqui um comfy, ele tem aqui um estilo moderno, colorido, e aqui estilo de flores. A gente tem também aqui um landscape, onde o cara desenhou simplesmente essas 3 linhas aqui, e baseado nessas 3 linhas ele me trouxe uma pintura, me trouxe uma visão cinemática, me trouxe aqui uma visão de uma cidade e também me trouxe aqui alguma coisa relacionada ao oceano. Então vamos testar alguma coisa aqui, eu vou fazer um rascunho aqui mais ou menos e vamos ver o que ele vai trazer de resultado. Não sou muito bom de desenhar com o mouse, mas eu creio que dá para perceber o que eu estou desenhando aqui. Eu vou desenhar um gatinho, botar uma orelha de gato aqui. Vamos deixar o pezinho dele aqui. Eu acho que aqui já dá para ele gerar alguma coisa. E agora eu vou escrever aqui gato. Em inglês seria cat. Aí aqui no estilo a gente tem sem estilo nenhum, fotográfico, fantasia. Você escolhe o estilo que você quer e manda gerar. Então eu vou mandar gerar aqui esse line art. Eu vou mandar gerar para ver o que ele vai me trazer. Aqui eu tenho 3 desenhos mais aprimorados, né? Então, se você quiser, a partir desse desenho, gerar um outro desenho mais aprimorado, você pode fazer isso. Mas eu vou escolher o mesmo rascunho aqui
e vou mandar fazer um modelo 3D. Essa seria a opção em modelo 3D. Agora eu vou fazer o Pixel Art. Por aí vai. Para você desenhar novamente, você simplesmente clica lá, ele vai trazer de volta o desenho para você. Você pode limpar, você pode retocar se você achar que não ficou legal. Pode limpar aqui. Agora eu vou fazer um outro desenho. Vou fazer aqui um desenho de uma mulher. Fazer um rosto aqui. Vamos ver se ele vai pegar para mim aqui. Você pode fazer um desenho grosseiro, né? Você não precisa fazer um desenho 100%. Vou ler aqui a versão Comic Book. E aí aqui ele trouxe para mim um desenho parecendo um gato, porque eu escrevi o nome gato ali, mas se você escrever um nome diferente e mandar gerar novamente, ele vai te trazer um desenho mais ou menos na posição que você desenhou o rascunho ali. Lembrando que o que afeta essa ferramenta é o que você digita aqui embaixo no prompt e o estilo de desenho que você vai escolher. Então se eu botar aqui o Hulk em 3D Model, eu tenho um resultado totalmente diferente. Então isso aí você tem como brincar bastante. Então essa imagem ficou bem legal do Hulk, né? E você vai ver que tudo que você gerar aqui utilizando o Clip Drop vai vir com esse Clip Drop by Stability.ai. Então é bem simples remover isso. Você simplesmente faz o download da imagem, volta aqui na página principal deles. Deixa eu voltar aqui na página principal. E a gente pode limpar isso de duas formas. Você pode utilizar o Cleanup ou você pode utilizar o Text Remover, beleza? Que é justamente a ferramenta número 9 que eu vou demonstrar para vocês. Então aqui, clicando em Text Remover, você vai enviar uma imagem que tem algum texto. Ele está falando que a imagem é muito grande, então você tem que fazer um downscale dela para a ferramenta trabalhar mais otimizada. E simplesmente tudo que tiver de texto nessa imagem ele vai ser removido automaticamente. E se você precisar de uma imagem um pouco maior, simplesmente clica aqui em editar, depois você clica em upscale ou melhorar, e aí você consegue pegar essa imagem e ampliar ela sem precisar nem de fazer o download dela. Você consegue fazer essa edição diretamente aqui no navegador sem nenhum tipo de problema. E a 10ª ferramenta que eu vou demonstrar para vocês se chama esse Uncrop. O que o Uncrop faz? Vamos continuar aqui com a imagem do Incrível Hulk. Ele simplesmente cria uma versão ampliada da imagem. Então aqui eu vou dar um zoom para diminuir o tamanho da imagem, e aqui eu posso ampliar, certo? Tanto para os lados, como para cima e para baixo. E quando você clica em Next, ele vai criar mais detalhes nessa imagem. Então eu tinha ali somente o Hulk, né, o rosto dele, e agora ele me deu a imagem praticamente com os braços e o corpo dele aqui. Então você pode escolher entre as 4 versões que ele gerar para você. E não se preocupe com texto, tá? Você pode remover todos esses textos utilizando o próprio Clip Drop. Agora a gente vai fazer mais um teste utilizando o Uncrop. Eu vou selecionar aqui Uncrop. Vou escolher mais uma imagem que eu criei utilizando o Adobe Firefly. Eu tenho uma imagem aqui de uma pirâmide e eu quero que essa imagem seja maior. Então eu posso pegar a imagem aqui, diminuir o tamanho dela, tá? Aí eu vou centralizar aqui no ecrã. Você vai centralizar no meio e na horizontal e na diagonal. Quando você vê essas duas linhas, ela está totalmente centralizada. E agora eu vou dar um Next, onde eu vou criar mais detalhes utilizando essa imagem. Então aqui dá para perceber que a imagem original era mais ou menos um quadrado aqui. E eu criei uma imagem bem expandida, com alguns outros detalhes com aquela imagem de base. Uma coisa que eu falo para vocês prestarem bastante atenção antes de fazer o Uncrop, evitem deixar texto na imagem, porque o texto vai afetar o resultado. Então vamos fazer mais uma vez. Esse aqui seria um ótimo exemplo para a gente estar utilizando essa tecnologia. A gente vê que eu gerei uma imagem do Superman, mas a cara dele não aparece, então eu vou dar um Uncrop aqui, eu vou diminuir a imagem até o tamanho que eu quero. Vou centralizar aqui na horizontal e na vertical. Agora eu vou dar um Next. Ele vai gerar 4 versões dessa imagem para mim. E aqui eu tenho as 4 versões, eu simplesmente seleciono a versão que mais me agrada e faço o download dela. Vamos fazer novamente, agora eu vou fazer utilizando essa versão aqui do Superman em preto e branco, só que eu não vou diminuir ela tanto, tá? Eu vou diminuir ela aqui 1/4, né, do tamanho. Vou centralizar ela aqui e vou clicar em Next. E aqui eu tenho 4 versões da imagem. A gente vê que a parte da imagem original, ela praticamente não é alterada. A gente vê que no cabelo dele ali é modificado, baseado em cada uma das versões geradas. Mas a parte original da imagem, que seria esse frame aqui,
ele não foi alterado em nada. Essa seria a imagem original, tá? Lembrando que se você não diminuir tanto, você tem um resultado um pouco melhor. Se eu diminuir só um pouquinho aqui, que eu quero que pegue a cabeça dele, ou eu quero que mantenha essa composição, mas eu quero que expanda só aqui na cabeça e do lado, eu não boto no meio, entendeu? Vou colocar aqui embaixo e vou dar em Next. Agora eu tenho uma imagem mais ou menos da forma que eu queria gerar, que seria praticamente o rosto dele inteiro. Então essa ferramenta é uma ferramenta muito útil e é uma das ferramentas que eu estou mais utilizando aqui no ClipDrop, e eu creio que vai ser uma ferramenta que todo mundo vai utilizar. Inclusive eu tenho um tutorial que está saindo utilizando essa ferramenta para fazer o zoom infinito. E a última ferramenta que eu vou mostrar para vocês, na verdade não é uma ferramenta, mas é a galeria, né? Tudo que você criar lá no ClipDrop, você pode adicionar na sua galeria, mas você só tem 10 imagens gratuitas para colocar aqui. Quando você cria uma imagem, por exemplo, aqui utilizando o OneCrop, vamos pegar essa imagem aqui do Superman. Quando você cria uma imagem utilizando o OneCrop aqui, deixa eu botar aqui no centro, vou dar um Next. Lembrando que você não precisa colocar no centro. Vamos supor que eu quero criar um thumbnail para um vídeo do YouTube, e eu quero que essa imagem ela fique aqui nesse lado esquerdo, e aqui do lado direito vai ser onde eu vou colocar os textos. Necessariamente eu não preciso deixar ela no meio, eu posso deixar ela em qualquer posição que a ferramenta vai incluir para mim. Então eu quero que esse logo do Superman ele seja mais completo, que mostre a cabeça aqui dele inteira, mas que eu tenha um espaço aqui para escrever alguma coisa. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, vou clicar em Next. E aí das 4 imagens que ele gerar, você escolhe a que se adequa mais para o que você precisa fazer. Então aqui eu acho que no meu caso, eu escolheria essa imagem aqui, que eu escreveria texto aqui desse lado. Mesmo que eu escolhesse alguma dessas outras imagens, eu poderia estar editando elas ali no nosso cleanup ou até em outra ferramenta aqui do próprio ClipDrop. Vamos supor que eu gostei mais dessa imagem, mas eu não gostei de nada do que está aqui, entendeu? Eu tenho várias opções, eu posso continuar gerando aqui imagens até chegar na imagem que me agrada, ou posso gerar uma imagem mais ou menos da forma que me agrada e depois eu estar reeditando ela aqui no próprio ClipDrop. Então acho que essa imagem aqui ficou perfeita para o que eu gostaria de fazer. Então eu poderia fazer o download dessa imagem e voltando aqui na página principal, na minha conta e na minha galeria, eu poderia adicionar essa imagem aqui na minha galeria. Ficaria salvo. Então eu teria a imagem já com fundo removido. Vou salvar e aqui na minha galeria eu tenho uma imagem disponível. Isso facilita para quem cria conteúdo remoto, né? A pessoa às vezes quer ter um local para salvar as fotos, mas creio que dá para você utilizar aí o Google Drive ou qualquer outra ferramenta de armazenamento sem precisar de pagar, até porque ele só tem 10 imagens gratuitas aqui e é muito pouco. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem completo, tutorial completo, mostrando aí passo a passo como utilizar cada uma das ferramentas do ClipDrop. Então eu creio que eu cobri aqui todos os itens do site, né? Todas as ferramentas que tem disponível. Uma das coisas que uma das coisas que eu não foquei muito foi a questão do texto, mas deu para vocês entenderem, né? Que você pode pegar qualquer imagem que tem texto e apenas com um clique remover todo o texto da imagem. Simplesmente clicou aqui, ele vai remover tudo para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até o final, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo as notificações aí de todo o conteúdo novo que eu postar aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.